O episódio basicamente é todo sobre o Joe e como ele está lidando com a percepção dele de que agora ele se importa tanto com a Ellie como ele nunca se importou com alguém depois do apocalipse. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Imagine Só, continuando a nossa jornada ao longo dessa série The Last of Us, e já estamos aqui no episódio 6. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu sou o João. Tás aqui. E esse episódio com o nome Parentesco já traz o encaminhamento pro fim da série, né? Os acontecimentos já demonstram que em breve já teremos que nos despedir dessa tão querida série e dessa tão querida jornada que nós estamos acompanhando aí. Cara, fala pra você, o alívio que a gente tem é que a gente sabe que já tem coisa pro futuro, né? A gente já tem plano pro futuro de The Last of Us, então menos mal. Acho que dá pra respirar, né? Faltam 3 episódios que prometem, né? E pra você que não conhece a história, provavelmente ficou aí tenso sobre o que vai acontecer agora, né? Com o final desse episódio. Mas vamos falar do episódio, vamos falar do começo, Thais. O que você achou desse episódio, né? O que você achou das mudanças, se são bem-vindas, se foi legal da maneira como eles apresentaram ali aquela cidade, como eles trazem o Tommy de volta. O que você achou? O que você achou desse episódio como um todo? Cara, tem muita coisa. Tipo, sobre essa questão das mudanças, eu sei que a gente sempre tá falando de mudança em todo episódio que a gente fala sobre The Last of Us, mas eu vejo sempre as mudanças, cara. Pelo menos na maioria das vezes eu tô visto que as mudanças elas têm sido boas. Se a gente for colocar aqui na balança, a gente teve mais coisa positiva no saldo positivo do que no saldo negativo. Agora, falar pra você que se você já conhece, se você já viu a história, você acaba percebendo que algumas coisas que você pensa que vão acontecer da forma que já havia acontecido pra quem jogou, acontece de forma totalmente diferente. E aí eles trazem personagens novos, que às vezes nem são tão aprofundados também. O que é diferente nesse episódio, porque a gente tem trabalhado muito personagens que são personagens de segundo plano, que são coadjuvantes ali da história, mas que funcionam muito bem. E aí a gente tem esse casal de idosos do começo do episódio, que eu achei bem legal, achei um humor meio sádico, de certa forma. Quando eles falam sobre a possibilidade do Tommy não estar vivo, até pelo boato ali que existe daquela fronteira que eles atravessam depois do rio. E aí a gente acaba descobrindo que é justamente o grupo ali do qual o Tommy está fazendo parte. Aquele pessoal que tem um estilo bem velho oeste, um estilo que combina totalmente com o que é The Last of Us, né, cara? Eu imaginava, eu tenho algumas coisas parecidas, porque a gente percebe que esse portão de madeira, essa entrada da cidade é muito parecido com o que a gente já viu. Mas daí vamos falar agora do episódio em si e de como a gente percebe que a relação dele com o Tommy aqui é muito mais próxima também. Ele tem... Acho que desde os episódios anteriores a gente vê que ele tem uma preocupação com o Tommy, mesmo o Tommy sendo uma pessoa que, não aparentemente, mas logicamente consegue se cuidar muito bem. E aí a gente tem essa coisa do conflito dele e a gente tem essa coisa do Joel mesmo de ainda não estar lidando muito bem com a morte da Sarah, né? Se passaram 20 anos já desde a morte da filha dele e ele ainda carrega consigo coisas muito fortes em relação a ela, e agora a Ellie também conhece a história do Joe e sabe que ele tem uma filha que morreu. E a partir daí a gente tem muita coisa acontecendo e, cara, muita intensidade nesse episódio, né? Que episódio intenso. Tipo, cheio de diálogos muito, muito fortes. I tried with Sam. I wanted to save him. Well, I reckon it's a lot more complicated than that. I'm looking for my brother. Essa relação dele com o Joe, ela vem nessa série, como você falou, eles são muito mais próximos na série porque é uma opção, é uma decisão de você trazer um pouco mais de camadas pra ele, pro personagem, e colocar essa relação da qual ele se importa bastante ali com o irmão dele, que muda muito da história original, porque ele não está procurando o irmão dele, ele só procura o irmão dele realmente pra que ele ajude essa situação dele com a Ellie, né?
Mas sobre essa também, um ponto interessante que você falou do Joel não ter superado ainda a questão da Sarah, eu interpreto, na verdade, a minha visão sobre isso é que logo no começo da série, você percebe que nenhuma desses sintomas da qual o Joel ele vive nesse momento, essa ansiedade que ele tá passando, esse medo de falhar e esses sonhos que ele vem tendo, tudo isso não acontecia antes da Ellie. Ela é colocada como a causa da qual o Joe ele novamente volta a vivenciar o trauma dele de ter perdido a filha dele. E aí, na situação e na possibilidade dele perder a Ellie, deles passarem por algum problema e ele não ser capaz de fazer alguma coisa, essa sensação volta de novo pra ele, ele volta a sonhar com isso. Ele começa a ter a ansiedade justamente por esse medo de falhar, já que, novamente, pela primeira vez em 20 anos, ele está sendo, né, responsável e ele se importa com uma pessoa que basicamente é uma representação ali, uma lembrança, alguém que traz uma lembrança muito forte da filha dele pela idade, por ser uma garota e tal. Ser colocado nessa situação de novo fez com que ele desenvolvesse esses problemas que ele vem apresentando no episódio, nessa ansiedade que ele vem sentindo. Uma coisa que é fato, que ele mesmo diz, é que, cara, a idade chega pra todo mundo. E o Joel também ele não é isento disso. E, realmente, eu acho que uma boa parte ali do que tá acontecendo é porque ele já é um homem mais velho, já é um cara calejado. Apesar de toda a habilidade que ele tem, ele ainda tá envelhecendo, ele ainda tá ficando... o processo natural do ser humano é ficar um pouco mais fraco, né? Depois da meia-idade. Eu sinto que o Joel, ele tá sentindo um pouco dessa questão da idade, mas isso que você falou, de como o corpo dele tá reagindo, eu acho que tem muito mais a ver com a preocupação mesmo que ele tem com a Ellie do que com a questão da idade dele. E aí, a partir disso, a partir das limitações que ele tem, a gente tem esse ponto pra desenvolver mais a personagem da Ellie, né? Porque ela precisa ser mais forte agora também. Ele tem essas limitações e ele não se preocupava antes como ele se preocupa agora, porque você vê que essas crises, elas vêm justamente nos momentos em que ele percebe que talvez ele não pode fazer nada. Onde ele fala, nossa, o pessoal tava lá revistando, tava lá o cachorro e ele poderia destroçar ela em qualquer momento e eu não conseguia fazer nada, eu fiquei congelado ali, não consegui fazer nada. Então todas as vezes em que ele demonstra isso, que ele tá sentindo, essa fraqueza, como ele chama, esse medo de fracassar e proteger e de não dar conta de fazer algo, justamente por não estar escutando mais direito, por estar reagindo mais devagar, vem justamente no sentido dele proteger a Ellie, não mais no sentido dele sobreviver pra ele mesmo. Porque quando era ele mesmo, não era uma preocupação. Só que aí nessa associação que agora ele meio que ele não tem como não fazer e está se importando, está se relacionando com a Ellie de uma maneira mais próxima, traz de volta toda aquela sensação dele de ter perdido a filha dele, de não ter conseguido proteger a filha dele. Então tudo isso é essa sensação que faz com que ele tenha esse medo de falhar novamente, de passar por isso novamente. O episódio basicamente é todo sobre o Joe e como ele está lidando com a percepção dele de que agora ele se importa tanto com a Ellie como ele nunca se importou com alguém depois do apocalipse. Cara, você falou isso agora. Nossa, agora que eu me toquei. Eu até senti um pouco do que eu senti na hora em que eu vi. Não sei como você se sentiu, mas, cara, ele quebra. Ele é um cara que ele representa, de certa forma, a força ali, ou a pessoa que vai enfrentar as ameaças. Só que, cara, ele quebra, ele chora. E, mano, o Pedro Pascal... Mano, não tenho o que dizer do Pedro Pascal, ele tá excelente no episódio, mas, cara, quando ele chora e quando ele diz que, cara, eu não consegui me mover, eu não consegui reagir, eu tô ficando fraco, eu não consigo mais, eu não sou mais o mesmo. Eu acho que você ter de lidar com isso, com a realidade de que você não é mais a mesma pessoa, de que você não tem mais a mesma força, de que você tá começando a sentir fraquezas por conta da idade, por conta dos seus próprios traumas, dos seus problemas, cara, isso é muito forte. E quando ele chorou, cara, o olho deu uma ardida assim, a cebola ardeu ali. E o episódio todo, ele vem nessa dinâmica de ele querendo continuar sendo esse protetor,
pra ela, ser a pessoa que tá ali proteger a Ellie, e ela tentando fazer com que ele não pense só em protegê-la, mas que ele confie que ela pode fazer alguma coisa. Ele acaba dormindo lá na vigília, né, e aí ele acorda, ela tá vigiando, e ele fala, nossa, porque você não me acordou? Eu falo, cara, calma. Eu fiz do jeito que você mostrou e tal. E ele ainda ali na relutância. E que isso casa justamente com o final do episódio, que mostra que ele entende, finalmente, ele pode proteger o quanto ele quiser, mas ela também é alguém para ser uma parceira dele ali, né? Então ele finalmente ensina ela a atirar com o rifle. E eu acho que no episódio todo, esse foi o melhor episódio de interação entre os dois personagens, porque agora finalmente você consegue ver como chegou, como evoluiu. O Tommy falando que tinha uma nova companheira, e aí a Ellie dá parabéns, aí o Joey meio que fica meio sisudo, e aí ela fala, dá parabéns, Joey. É muito natural, é muito genuíno, as expressões de ambos, e eu acho que a entrega dos dois atores, como o Joey e a Ellie, eu acho que nesse episódio foi a melhor coisa. Cara, realmente, tem muito que elogiar as atuações na série, principalmente ali do Joe, porque esse episódio que você falou, ele foi muito voltado pro Joe e pras emoções dele, pra como ele se sente em relação também a essa nova construção de relacionamento que ele tá tendo com uma possível, eu vou falar pseudo-filha, né? Pseudo-filha, mas basicamente a Ellie agora, ela faz parte da família dele. Ele se enxerga ali numa posição de figura paterna. E a partir disso, eu acho que ele não quer só mostrar isso no episódio, mas de que ao mesmo tempo que o Joe, ele começa a sentir a idade, você começa a sentir que ele tem fraquezas, de que ele tá com a chama dele se apagando ou diminuindo, ficando mais fraca, você percebe que a Ellie, ela se torna mais forte, ela já tá preparada, ela tá começando a fazer justamente o que ele ensinou pra ela. E ela fala, pô, eu levo jeito pra coisa. E real, isso é muito legal, cara, perceber que isso faz parte do processo natural. Tô dizendo desde o começo, de que enquanto a chama dele diminui, a chama dela vai aumentar. E aí que entra essa coisa, como a Ellie, ela tá também no episódio, e de como ela se entende também nessa posição de que, apesar de ela ser dependente do Joel, ela também precisa aprender a se proteger e a proteger quem tá do lado dela, as pessoas que importam pra ela. A partir do ponto ali que ele decide que o Tommy, ele deveria levar ela porque o Tommy é mais jovem, porque o Tommy, ele talvez esteja mais preparado ali pra fazer essa missão, ela já se percebe ali também numa posição em que, pô, ela não queria estar com... Não que ela não quisesse estar com o Tommy, mas ela preferia que o Joey fosse com ela, não apenas por se sentir segura com ele, mas pela afinidade que eles criaram. Por essa coisa, tipo, de ter uma figura paterna, uma pessoa com quem você pode contar dos seus problemas, contar de como você se sente, e de uma pessoa que meio que é parecida com você. E tudo isso é muito bem trabalhado. E o que você falou desse episódio, de seu episódio onde a gente tem eles, mais dessa coisa do exercício de trabalhar a relação deles sendo mostrado, não, é realmente verdade, porque agora a gente começa a perceber os pontos em que eles têm em comum e de como a Ellie, ela também consegue enxergar a situação de uma forma mais geral e mais racional também, porque durante a discussão dos dois ali, a Ellie acaba dizendo pra ele que, pô, ela não é filha dele, ela não é a mesma pessoa que a Sarah era, ela não tem culpa, ela não é responsável pela forma de como o Joe se sente, né? É justamente isso que ela tenta dizer pra ele quando ela fala, né? Que ela não é a Sarah e que esse sentimento que ele está tendo em frente a ela é justificável, mas ele tem que entender que ela também é uma pessoa que pode ser capaz de se cuidar e de talvez cuidar dele, e ele precisaria enxergar isso nela e não só como alguém que fosse totalmente dependente dele e incapaz de fazer algo por si só, né? Até ela mesmo, por um momento, ela acredita nisso, porque quando você tem ali o final do episódio e o Joe, ele é acertado, ela pega e fala pra ele assim, por favor, não vá, não me deixe, eu sozinho não consigo sem você, eu preciso que você esteja aqui. Só que a situação meio que está forçando ela a assumir um novo lugar, né? Assumir um novo papel. Com a surpresa dela,
e também, talvez, pra surpresa dos espectadores e de todos os presentes na série, né? A série, ela pode decidir tomar outros caminhos, assim como ela fez em alguns episódios, então a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Nem com o Joel, também com a própria Ellie. Eu tô bem animado por esse próximo episódio, né? Por esses próximos acontecimentos, pra ver o que a Ellie vai fazer a partir de agora, né? E uma coisa muito interessante pra também fazer esse contraste ao longo do episódio, logo quando eles estão conversando sobre o que eles querem fazer depois de tudo isso acabar, ela fala, tipo, ela fala deles dois, né? Ela fala o que nós faremos, o que vai acontecer com a gente e tal. Aí pega e fala, nós. Aí ela pega e muda a frase e tal. Só que todo esse comportamento que é mostrado no começo do episódio, de que haver ainda uma barreira que o Joe ele mantém entre eles dois, você vê que no final do episódio isso mudou totalmente, porque quando ele diz que ele volta, que ele começou a ter sonhos, mas ele não lembra dos sonhos, e ele acorda desesperado com a sensação de ter perdido algo. Sempre é isso. E justamente quando ele aceita aquilo que ele sente e o que ele vê na Ellie, e a responsabilidade que ele tem de fazer o que ele quer fazer, mesmo que ele tenha usado como desculpa antes, que era porque a Tess pediu, ele sonha de novo com a filha dele, só que ele lembra, porque você viu o sonho. Você vê o sonho, ele lembra do sonho, e a partir desse momento ele muda de ideia sobre ela. É como se ele de fato tivesse deixado de temer isso e abraçado a responsabilidade e a situação a qual ele se meteu e a relação que ele tá desenvolvendo com ela. Então isso é muito legal, esse detalhe ali do sonho. Tell me, those things that you judge me for, who did those things to keep us alive? We did those things. They weren't things. We murdered people. Be careful who you put your faith in. The only people who can betray us are the ones we trust. Também achei muito interessante, cara, que eles mostraram lá toda aquela sociedade comunista, que é uma coisa que a cidade em si, ela aparece só no segundo jogo, né? Porque o primeiro jogo, ele é limitado à barragem. Então, a cidade em si, as pessoas e tal, isso não é mostrado, assim, no primeiro jogo. E é interessante que eles coloquem já agora, porque você futuramente pode fazer uma ponte novamente com esse lugar, né? É verdade, acho que não dá pra falar muito, mas durante o episódio a gente já tem alguns prenúncios da sequência da história, né, da próxima temporada. Algumas coisas que são importantes pra que você conte um pouco mais da história da segunda temporada, né? Mas enfim, acho que não dá pra dizer muito mais que isso. Uma coisa negativa, né? É pra achar algo negativo no episódio, mas é uma coisa que, no meu caso, já permeou durante toda a série, e é uma opinião que eu tenho ao longo de toda a série. Eu acho que o personagem do Joe, ele deixa de ganhar muitas vezes, porque é muito dito no episódio, principalmente pela esposa do Tommy, que ele é um assassino, que o caminho dele vai levar a Ellie pra um caminho em que ela não deveria ir. E é dito pra ela isso, né? Pra ela ter cuidado com as pessoas que ela confia, porque a traição vem justamente das pessoas que você confia. Só que toda essa carga em cima do Joe como essa pessoa negativa, ou como essa influência negativa, você compreende o que acontece na série. Mas eu ainda acho que o que eles falam, de fato, é o que o personagem é, só que eu acho que é mal apresentado, porque você entende que o Joe é assassino a partir do ponto em que você vê algumas ações que ele toma durante a série, só que você vê muito mais alguém tentando sobreviver do que um cara que é um assassino. Poderia ser mais representado, melhor representado, mais do porquê que o Joe, ele é uma pessoa problemática. Essa é uma pessoa problemática nas ações dele. Eu acho que essa transição foi muito leve, sabe? A mudança que a gente vê do Joe antes da Ellie, Joe durante a Ellie e Joe fim da jornada, ela é muito mais forte, acredito eu, na narrativa original. E aqui existe, mas eu acho que é bem suavizado.
Eu acho que a forma de contar a história aqui talvez não, tem totalmente a ver também com a ideia de você estar apresentando para um público talvez mais novo. Isso eu acho que acaba perdendo um pouco do que é importante para o desenvolvimento dos personagens, mas no final das contas a gente tem que ver como isso vai ficar até o final. Porque tem momentos em que as coisas começam a ficar mais intensas e daí a gente precisa de mais ação, a gente precisa de mais cenas fortes. E eu acho que nesse episódio a gente teve essa cena do Joe lutando ali com aqueles ladrões e quando ele estrangula aquele cara, você percebe que, ele é um cara que é treinado, ele é um ex-militar, ok. Só que realmente não traz toda a brutalidade, toda aquela coisa fria que ele tem mesmo do personagem que a gente conhece dos jogos. É isso aí, eu acho que você trouxe um ponto muito bom e é por isso que eu acho que seria muito importante que ele não tivesse matado só aquele cara. Entendeu? Porque a consequência de algumas ações que podem vir a ocorrer é devido à proporção das coisas que você faz antes. E ele, na defesa dele, ele estrangula lá, acaba pegando aquele cara lá, e eram 4, né? E ele acaba derrubando um e fugindo dos outros 3. Só que eu acho que seria importante que fosse mais de um, entendeu? Para que você tenha esse mesmo ponto de vista que veio com o episódio do Henry e do Sam, onde você vê o outro lado da história, você vê que todo mundo é vilão. Não, quem é vilão? Eu sou vilão, o outro são vilão, mas eles têm motivações, eu tenho motivações. As ações e as consequências, elas têm mais peso devido à proporção das coisas que você faz antes. Então eu acho que poderia ter sido mais para que fosse mais impactante, talvez, o que pode vir a acontecer, baseado na história original. Não sei qual caminho a série vai tomar. Eu acho que seria importante que tivesse sido mais de um que deveria ter caído ali naquela cena final. A gente tem 3 episódios pela frente aí pra ver o que pode acontecer, se realmente eles vão tomar esse caminho. Foi um episódio bom. Na soma, a gente tá tendo mais coisas positivas do que negativas, o que eu falei do começo. Cara, esperar pra que a gente veja mais do Joel mesmo aí nos próximos episódios, né? E da Ellie também, né? Acho que a Ellie... Será cara, que ele sobrevive? Não perca o próximo episódio. É verdade, é porque... Na verdade, ninguém sabe. Será que a série, ela toma suas liberdades, então ninguém sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né? Exatamente. Mas e você? O que você achou desse episódio? Gostou, não gostou? Foi um dos grandes episódios da série? Né? Conta aí pra gente. E não deixe de se inscrever no canal e de acompanhar a gente também nas outras redes. E tem um conteúdo também bem legal que você vai gostar de acompanhar. Então a gente se vê no review do próximo episódio. Falou!